Glória a Deus. Graça e paz, amados. Que você já possa estar aí, cheio do Espírito Santo, deixando Ele se manifestar na sua vida. Pode se assentar um momento. Eu vou estar lendo em Salmo 35. Glória a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar, porque nós estamos aqui reunidos em nome dEle. E quando nós nos reunimos, igreja, noiva do Senhor, o Espírito Santo se manifesta. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Você traz a presença do Espírito Santo, porque Ele habita em você, Ele está dentro de você. Então, aonde você está, tem que ter diferença. Glória a Deus. Estamos nesse dia profético, com relação a filhos. Eu quero ler essa palavra, esse salmo, e depois vou falar algo do Senhor, compartilhar com os irmãos. Salmo 35, diz assim: defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Quem se compara a ti, Senhor? Não há nada que se compara ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Hoje nós estamos aqui para profetizar sobre os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos. Uma menina de 29 anos, que hoje é casada. Eu tenho um neto de 3 anos e um filho de 21 anos. Hoje já não moram conosco, né? A flecha já foi lançada, Deus já levou. Estão trabalhando, ele trabalha em São Paulo, mora lá, e minha filha mora do meu lado ainda, mas tem a sua vida. E o que eu quero dizer é sobre essa palavra aqui, sobre clamar, sobre você não entregar nada nas mãos do inimigo, nem deixar que ele faça algo. Porque essa palavra é muito clara, que se levantam sem causa. Porque se nós estamos no Senhor, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não vivem sobre o jugo do mundo, mas vivem sobre a graça do Senhor Jesus, que entendem o sacrifício de Jesus, que levou lá na cruz, que derramou o seu sangue, e vivem uma nova vida. E eu quero contar aqui um pouquinho da história da minha filha. Eu tive ela aos 23 anos, né? Eu tive um pequeno problema na gestação, e o médico achava que eu não estava grávida, e eu estava. Mas tudo passou conforme a vontade do Senhor, era plano do Senhor e era propósito de Deus, né? A vida dela. E nasceu, cresceu. E um dia a gente estava na casa de uma irmã e veio um pastor orar por nós. E ela tinha, acho que já 7 anos, não, uns 5 aninhos. E ele disse assim: 3 vezes o Senhor a livrou da morte, mas porque Deus tem um plano na vida dela. E começou a passar na minha vida, na minha mente, o que tinha acontecido. Ela tinha 6 meses e ela brincava numa pia na fazenda que tinha água corrente. Era mais ou menos da altura disso aqui, um pouquinho mais baixo assim. E ela brincava e de repente ela escapou. E eu lembro que eu segurei ela pelas pontinhas do pé. Eu falo, eu não segurei, foi o anjo do Senhor que segurou, porque embaixo tinha pedras e ela ia cair de ponta. Mas a mão do Senhor estava ali,
e a segurou. Quando ela estava para completar 1 ano de idade, ela começou a ter uma febre. Não tinha gripe, não tinha sintomas de espirro, nada, e ela começou a ter uma febre alta. E eu medi a temperatura dela e subia a temperatura, e naquele tempo a gente não tinha celular, eu não tinha telefone para se comunicar com meu esposo, que ainda estava no trabalho. E quando ele chegou, eu disse, a neném está com muita febre, tenho que levá-la. Ele falou, não, mas ela está bem. Eu falei, não, ela não está bem, ela não está dormindo, ela está com muita febre. E eu levei ela para o hospital. E o doutor disse assim para mim, mãe, ainda bem que você trouxe a sua filha, porque senão ela não ia amanhecer o dia. Ela estava com os 2 pulmões comprometidos com pneumonia dupla. Mas para a honra e glória do Senhor, com 3 dias internada, ela deu alta e não ficou sequelas nenhuma. Porque o nosso Deus, quando Ele tem planos, Ele cuida. Passou um tempo, ela já andava, já tinha 3 anos, eu acredito, eu não lembro bem a idade dela. E ela estava brincando na casa da minha irmã, e com uma colher essas de sobremesa, de bolo de aniversário, uma colher dessas de plástico, e ela mordeu a colher. E o pedaço desceu pela garganta, e ela engasgou, e ela não tinha mais ar, ela não falava, ela não respirava, e ela ficou assim, muito mal. E aí meu cunhado falou, vamos levá-la. E quando foi para entrar no carro, veio um amigo nosso, que era policial, ele disse, leva ela de bruço, por tudo que aconteça, não levante ela, leve de bruço. E saía sangue assim da boca dela, sabe, que você vê sua filha ali, sem cor, sangrando, mas eu fiz o que ele falou. Levei daquele jeito, porque eu sabia que Deus estava no controle. E quando nós chegamos na Santa Casa, que descemos ali para o pronto-socorro, que descemos do carro, ela deu um espirro e colocou o pedaço da colher para fora. Irmãos, só quem viu para saber o quanto Deus fez o milagre, porque ele fica como uma ponta aguda. E não dá para entender como saiu. Só Deus explica. E aí a enfermeira disse, mas vocês já estão aqui, vamos fazer uns exames para ver se não aconteceu nada. E os médicos fizeram exames e nada, não afetou nada na garganta dela. Quem viu o sangue que saiu, tudo o que aconteceu, diria, ia ficar algo. Mas Deus é maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Que o inimigo, ele pode tentar roubar os sonhos que você tem a respeito dos seus filhos. Os seus filhos devem ter planos também. Vocês têm que entender que não são os nossos sonhos que os nossos filhos vão se cumprir, mas vai se cumprir nele os sonhos dele, a vontade dele e a do nosso Deus soberano sobre a vida deles. E o inimigo, ele veio sobre o meu lar mais uma vez na adolescência da minha filha. Se levantou muito forte com rebeldia e tudo mais. Às vezes ela não queria ir ao culto. E eu ligava para o meu esposo, que às vezes nem era cristão ainda, ele falava, deixa ela, tranca ela em casa e vai. Muitas vezes eu fiz isso, trancava ela e ia. Daí um dia Deus falou, não, está errado você deixá-la, você tem que levá-la. E ela falava, eu não vou, eu não quero ir. Eu falava, você vai, porque você está sobre a minha autoridade ainda, e você vai comigo, porque eu vou e você vai me acompanhar. E foram anos assim, né? E ela ia no culto, chegava no culto, ela dormia o culto todo. Só que no outro dia, ela conversava com o meu filho menor, tudo que tinha, toda a pregação do pastor. Deus trabalhava até quando ela dormia, Deus falava com ela ali. E passou-se o tempo, um dia ela disse, mãe, eu louvo a Deus porque a senhora me obrigava a ir ao culto. Porque mesmo sem eu querer, a senhora me levava, mas a semente ficou no meu coração. E eu jamais vou abandonar o meu Deus, por nada. E é verdade, irmãos. Porque ela passou momentos difíceis, nós passamos, eu e meu esposo, momentos difíceis com ela. Mas, para a honra e glória do Senhor, ela está na presença do Senhor. Ela se casou, né? Tem um filho lindo, Joaquim, de 3 anos. Não foi fácil. Não foi fácil. Quando Deus tem projeto na vida de alguém, dos nossos filhos, e nós estamos firmes no caminho do Senhor, não quer dizer que tudo vai ser flores,
que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bênção, seus filhos não vão ter rebeldia. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou na igreja, eu faço a vontade de Deus, meus filhos vão ser uma bênção. Não é assim. Não é essa a verdade. Pode ser que seja a sua, não foi a minha, né? Tive muitas lutas, mas no momento em que eu disse assim: Satanás, você não tem poder sobre a vida da minha filha, porque o Senhor me deu ela, gerou no meu ventre, e Ele escolheu ela antes que eu escolhesse, Ele preparou, então eu não vou entregar, eu vou lutar por ela todos os dias, ainda que eu tenha que passar noites em claro, como eu passei, mas eu vou lutar e eu vou fazer tudo para que o Senhor reine na vida da minha filha. A partir daquele momento que eu disse isso, minha filha estava no portão de casa, sentada, brava, falando que ia embora de casa. E como se fosse um anjo fosse lá, buscasse ela, que ela saiu e bateu o portão. Ela tocou a campainha, eu abri, ela entrou, encostou o portão com calma, voltou, eu estava na cozinha, na janela de casa, ela me abraçou. Um abraço que muito tempo ela não me dava. E ela disse: mãe, aleluias, eu vou obedecer. Tudo que vocês falarem aqui em casa, eu vou ser obediente. Porque eu quero ficar em casa, eu não quero mais ir embora. Eu quero estar aqui. Sabe, amados, às vezes os nossos filhos fazem coisas que nos entristecem. Mas nós não podemos deixar que isso faça nós entristecê-los. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Em nenhum momento, quando minha filha ficava nervosa e brava e falava palavras ofensivas, em nenhum momento eu fui grossa e ríspida com a minha filha. Eu dizia assim para ela: filha, eu te corrijo porque eu te amo. E eu quero ver você bem, e eu sei que Deus tem algo na sua vida. Eu corrijo porque eu te amo, e quem ama corrige porque quer o melhor. Então eu não sei o que você passou ou de repente tem passado com o Senhor, com os seus filhos junto com o Senhor. Mas quando o pastor disse ali: dá um testemunho, e eu disse: Espírito Santo, organiza minha mente, porque são tantos testemunhos de filhos, de vitórias, de bênçãos que Deus já fez na minha casa. Mas todos precisaram de uma luta sim, de uma entrega sim, de oração, de busca. E eu sei que é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, entregando os nossos filhos para o Senhor, profetizando bênçãos sem medida sobre a vida deles. Nunca fale palavras de maldições para o seu filho, para o seu neto, para os seus pais. Não fale. A nossa boca não pode jorrar 2 tipos de água. Elas têm que sair águas limpas, tem que ser um rio que flui. E as nossas palavras têm poder. Tem poder. Se você fala que o seu filho não vai ser nada, irmãos, tem muito poder isso. Em nenhum momento eu desacreditei da minha filha, em nenhum momento. Mas às vezes eu tinha vontade de falar coisas ruins, porque nós somos humanos, somos carne. Mas eu não falava, porque o Espírito Santo diria: profetiza coisas boas. Então tudo que eu queria, e eu sempre profetizei coisas boas, e eu falava que a tua vontade, que aquilo que você quiser, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai honrar você. É interessante que tinha uma irmã, uma senhora idosa na igreja onde eu congregava. Todas as vezes que eu saía do culto, ela me abraçava e dizia assim: Deus vai conceder o desejo do seu coração. Todo culto, irmãos. E eu falava: mas Deus, eu tenho tantos desejos, qual será esse, né? E o dia que minha filha voltou para casa, que ela foi morar fora e voltou, e que aconteceu todas essas coisas, eu entendi que eu falava para o Senhor que eu queria que os meus filhos saíssem de casa só se fosse para viver a vida deles, se eles já tivessem condição de se manter ou casados, né? Que não era o caso dela, ela ainda não se mantinha, ela dependia de nós, mas Deus preparou e ela se casou, saiu de casa abençoada, honrada, e hoje eu falo, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da minha filha, na mãe que ela se tornou, maravilhosa, que eu falo, se eu olhasse tudo que aconteceu e olho ela hoje, eu vejo assim que é uma transformação que o Senhor fez na vida dela.
é uma mãe que cuida do filho dela com esmero, com alegria, com empenho. Ela não mede esforços para cuidar do filho. Ela não está aqui, ela não congrega aqui conosco, mas ela está nos caminhos do Senhor, ela e meu genro. E outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês é que a gente não pode olhar aparências. O Espírito Santo falou agora comigo, porque o dia que meu genro foi nos conhecer em casa, eu estava novamente na cozinha. Parece que mulher só fica na cozinha, né? Eu estava na cozinha, porque era quase hora do almoço, eu estava fazendo almoço. E tocou a campainha e o Espírito Santo falou: é o seu genro. Amém. Aí entrou o meu genro, um cabelo todo descolorido, com um alargador enorme na orelha e tudo. Eu olhei, falei: amém, Jesus. E assim, se fosse para os nossos olhos naturais, eu ia falar assim: nossa, mas não foi isso que eu pedi, sabe? Porque eu oro pelo casamento dos meus filhos desde que eles eram ainda de colo, porque eu sei que Deus, Ele que vai escolher, cada um vai escolher o seu, mas eu oro para que Deus abençoe a escolha deles, né? E se o Espírito Santo falou para mim que era o meu genro, amém. Se tiver que mudar alguma coisa, quem muda é o Espírito Santo, não sou eu. Ele era novo convertido na época, hoje ele é uma bênção. Eu falo, hoje o meu genro é um filho para mim. É o filho que eu não tenho presente, eu tenho ele, porque meu filho mora em São Paulo e eu tenho meu genro ali. Às vezes ele surpreende a gente, vai lá e fala: sogra, a gente não precisa fazer almoço, eu vou fazer almoço para nós, sabe? Então são coisas que a gente vence no Senhor, não esquecendo das promessas do Senhor, porque Deus disse que ia dar filhos e filhos, que eu não ia gerar filhos para o inimigo, mas filhos para a glória e o nome do Senhor Jesus. Quando Deus nos dá algo e põe na nossa responsabilidade, nós temos que saber que temos compromisso e temos que honrar os compromissos. Eu falo que a vida inteira eu vou orar pelos meus filhos. Faria tudo de novo pela minha filha. Foi o que eu falei para ela: filha, eu passaria tudo de novo por você. Eu faria tudo de novo, se precisasse 10 vezes, 20 vezes eu faria, porque eu gerei você, porque Deus me deu você, foi um projeto de Deus e não meu. E eu quero isso mesmo para a vida dos meus filhos. Eu falo que tem jovens que um dia vão se casar, vão ser mães. Entregam para o Senhor tudo aquilo que forem fazer. Deixa Ele conduzir vocês, e quando terem certeza nele, não duvide do que Ele vai fazer, porque Ele é um Deus que age no impossível. E o resumo de tudo isso, amados, é que minha filha, hoje ela também tem o trabalho dela. Ela é youtuber, mas ela é confeiteira, ela faz doces personalizados. Antes disso ela foi fotógrafa, muito boa fotógrafa, mas ela abandonou isso para cuidar do filho, porque ela fazia newborn, não sei se vocês conhecem, de bebê recém-nascido. Então ela se especializou, fez curso fora com isso tudo, mas quando meu neto nasceu, ela falou: mãe, eu não posso fotografar crianças pequenas com um filho pequeno, e eu quero cuidar do meu filho. E ela abandonou o trabalho de fotógrafa, e Deus a honrou com os doces, e ela começou a fazer doces. E hoje ela é uma youtuber já meio conceituada, já ganhou a placa de inscritos do YouTube, né? E ela ganha do YouTube, tem o salário dela e dos doces. Então Deus tem honrado ela, honrou a escolha que ela fez de abandonar a fotografia para cuidar do seu filho, para honrar ali aquilo que ela fez, o compromisso, a aliança que ela fez com Deus. Porque quando ela se casou, ela não fez uma aliança só com o esposo, nós fazemos uma aliança com Deus. Amém? Eu não quero ficar tomando mais o tempo, mas é isso, amados. E o meu filho, ele tem 21 anos, mora em São Paulo, também vive a vida dele, se sustenta com o seu salário. Ele também é youtuber. Também eu falo, eu, uma pessoa que me considero até analfabeta virtual, ter 2 filhos assim, é só pelo Senhor mesmo. Porque pelas nossas forças, pelas nossas condições, eu e meu esposo, a gente não poderia dar tudo que eles têm hoje, tudo que o Senhor tem dado em dobro e tem multiplicado. Então eu falo,
Hoje é um culto profético. Profetize na vida dos seus filhos. Profetize bênçãos, mas não profetize o que você quer para eles. Profetize o que eles querem, que Deus honre ele nas escolhas dele, que sejam de acordo com a vontade de Deus, que não fira os princípios da palavra do Senhor, que não fira os propósitos de Deus, mas honre os seus filhos, sonhe com eles os sonhos dele. Abraça eles, caminha com eles. Meu esposo, ele vê o meu filho todos os dias, ele manda, os meninos amigos dele amam ele, fala assim: você é um pai diferente, você está sempre ali interligado, interage com a gente, eles falam que ele é um pai também, chamam ele de pai, fala: Ghost, seu pai é nosso pai também. Então é isso, incentive seus filhos a fazer o que eles amam, e vocês vão ver como tudo vai ser diferente. Mas maior do que isso, não entregue eles de bandeja para o inimigo. Ainda que você esteja sofrendo, lute, e a vitória vai vir em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Adore ao Senhor, continue adorando ao Senhor nessa noite, porque a presença do Senhor está neste lugar. O Espírito Santo está aqui e Ele quer conduzir a nossa adoração. O Espírito Santo, Ele está aí querendo que você verdadeiramente se entregue a Ele, se derrame a Ele, se derrame na presença dEle. Fique em pé, amados. Se derrame, se entregue ao Espírito Santo. Deixe o seu coração totalmente entregue a Ele, que Ele vai se manifestar aí de uma forma diferente, de uma forma que você talvez nunca sentiu. Feche os seus olhos, sinta o Espírito Santo tocar com você. Ouça os instrumentos tocando, porque quando os instrumentos tocam, o Espírito Santo se manifesta, cadeias elas estão quebradas, o inimigo ele cai por terra, toda cilada do inimigo é desfeita em nome de Jesus, porque no louvor há poder, no louvor há autoridade. Aqui há levitas com autoridade, há ministros de louvor com autoridades do Senhor. Não se disperse na hora da adoração. Adore ao Senhor, se entrega a Ele, se entrega totalmente. Você verá aquilo que Ele pode fazer na sua vida, nas pequenas coisas que Ele coloca no seu coração. Honre ao Senhor, honre os seus filhos, para que tudo te vá bem. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia.